Olá, a gente está de volta então. Agora a gente está com a Verônica Stiger. Pronunciei certo? Pronunciou, Stiger, tá pronunciou, certo. sim. A Verônica é escritora, crítica de arte e professora universitária. É doutora em teoria e crítica de arte pela Universidade de São Paulo. Fez o pós-doutorado na Università degli Studi di Roma. Eu não falo italiano. La Sapienza. No MAC da USP e no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Também tem mais de uma dezena de livros, né? Eu não vou Tem, falar de 14. todos. 14. 14. Então. Eu vou falar de alguns aqui. Os Anões, que foi republicado agora, é isso? Foi republicado. Faris Silva? Sim, isso. exatamente. Agora está pela COSAC. COSAC 2010, Isso. aí depois SESC, logo depois que a COSAC fecha. Exatamente, teve o SESC no meio, logo depois que a COSAC fecha. E agora, recentemente, na Faria Silva. Na Faria Silva. O Pisani Suiata. Sviata. O Google me ensinou a pronunciar, não que eu saiba polonês, mas o Google serve para isso. Claro que não. Não sei, não tenho ascendência polonesa. Esse também saiu pela COSAC. Mesmo caminho. 2013, COSAC, aí depois COSAC fecha, vai pro SESC, e aí depois para... Esse saiu antes, saiu pela Tordesilhas. Ah, tá. Aí não chegou a sair pela Faria Silva. Eu fiz questão de destacar 2 infantis, porque isso tem... É legal que tenha livro para criança, né? Dora e o Sol, pela 34. Isso. E Onde a Onça Bebe Água, também pela COSAC. E depois o... Agora não me lembro. Depois eu acho que ele foi... Não, ele foi originalmente do SESC, depois COSAC e agora atualmente pela Bazar do Tempo. Tem que lembrar dessas coisas todas. Com a autoria com Eduardo Viveiro de Castro. Exato. O Sul, que é o meu preferido, eu gosto muito do Sul, foi vencedor do Prêmio Jabuti. O Sul saiu em 2016, ganhou o Jabuti em 2017, Isso. né? O último é o Krakatoa. Exato, o último é o Krakatoa, do ano passado, setembro de 2024. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, eu já tô aqui falando pra caramba, né? Eu quero agradecer muito o convite. Imagina. Pra mim é uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. Eu vou começar perguntando a mesma coisa que eu pergunto para todo mundo que vem aqui. Qual é a sua história com os livros? Como você se tornou uma leitora? E na apresentação do doutorado tem um dado lá, que é que você teria lido os 12 Trabalhos de Hércules e o Minotauro. Eu acho que essa é uma coisa geracional. A gente tem quase a mesma idade. Eu li o Minotauro também, ali pelos 7, 8. Isso. Exatamente. Eu coloquei essa palavra moderna, né? Com a mediação, mas, claro, com a sua mãe e com a sua avó, né? Que você leu. Eu queria que você contasse a sua história de leitora. Bom, então, são 2 livros que você citou, que são do Monteiro Lobato, né? A gente estava ouvindo a entrevista anterior e justamente falando que o Monteiro Lobato volta e meia aparece, não era o caso do Luiz, mas volta e meia o Monteiro Lobato aparece e foi o meu caso, né? Então, minha tia tinha a coleção inteira do Monteiro Lobato, que agora está comigo, hoje em dia está comigo, essa coleção inteira dele, da Capa Dura, aquela lá da década de 40. E aí, antes mesmo de eu ler, minha avó e minha mãe liam para mim, né? E elas liam o Monteiro Lobato, né? Então leram Renações de Narizinho, leram todos aqueles livros. E aí eu me lembro que elas diziam, não, o Minotauro já é mais difícil, né? Porque eu não li ainda. Então o Minotauro é mais difícil, 12 Trabalhos de Hércules também. Então foram livros que eu li depois, quando eu realmente aprendi a ler. Né? Então a minha história de leitura começa por aí. Começa primeiro ouvindo as histórias, né? Que elas liam para mim as histórias. Eu me lembro que eu adorava, de tarde, ficar ali, eu ficava comendo maçã, uma maçã raspada. A gente chamava de maçã raspada. Outra coisa geracional. Então que maravilha que você sabe o que é. Corta a maçã pelo meio, eu devia fazer mais isso. Pega uma colherinha e fica raspando. Então eu ficava dali comer a maçã raspada e ouvindo minha avó e minha mãe lerem para mim, né? E aí, então, ali foi a minha formação. E aí, logo em seguida, quando eu comecei a aprendi mesmo a ler, aí eu continuei essas leituras e aí fui pegando os outros livros de casa, porque meus pais são grandes leitores, né? Sempre leram muito, sempre gostaram muito de ler e sempre me incentivaram muito a ler, né? Então, tinha uma grande estante
de livros na minha casa, né? Era uma estante que ocupava todo o corredor, né? Na verdade, quando eu era bem pequena, num outro apartamento, ocupava o apartamento inteiro. E aquelas estantes clássicas também geracional, não sei se você passou por isso, que é estante feita de tijolo e madeira pintada, que o meu pai... Tijolinho e madeira em cima. Exatamente, tijolinho e madeira, que meu pai mesmo construiu. Ele mesmo fez. Então era uma mesma estante reconstruída no outro apartamento que a gente se mudou. Eu tinha uns 8 anos quando a gente se mudou, né? Então ficava no corredor desse apartamento, né? Então eu tenho esse contato com os livros desde Teve pequena. gibi? Teve, claro. Bastante? Meu pai tinha a coleção inteira do Asterix. Ah, que legal. Então era o Asterix e o Obelix que eu li inteirinho, né? Então eu li inteirinho. Então acho que os que eu mais gostava e os que eu lia, relia, era o Asterix todo, né? Que eu li todinho. E aí já tinha preferência, eu gostava só quando era escrito pelo Goscinny, porque depois o Goscinny morre, aí tem o do Uderzo, o Uderzo já não gostava dele escrevendo, né, ele fazendo, que ele era o ilustrador, né, mas ele escrevendo já não gostava, né, então tem essas preferências. E a Mafalda, né, meu pai tinha muito Quino, né, muito Quino, não só a Mafalda, mas outros livros do Quino, né, outros quadrinhos do Quino, mas era a Mafalda a minha grande paixão. E na adolescência? E aí, na adolescência, é curioso. Aí eu fui para uma outra coleção que o meu pai tinha, né? Então, nesse meio tempo ainda, na passagem da infância para a adolescência, eu devorei todos os livros policiais, né? Eu me lembro que eu comecei com Psicose. Eu era pequena, eu cheguei para minha mãe com um livro na mão, posso ler? E a minha mãe sempre deixou eu ler qualquer coisa. Ela disse, pode. Aí eu li. Né? E aí comecei a devorar, a partir do Psicose, eu comecei a devorar os livros policiais. Agatha Christie, E é B.D. bom? James. O Psicose, o livro é bom? Pois eu não nunca me li, lembro direito, não lembro. mas eu lembro que eu li, gostei, e daí não era nada assim de... Porque senão eu me lembraria, né? Eu me lembro muito mais depois das outras leituras Agatha policiais. Agatha Christie, P.D. James, Raymond Chandler, todos os clássicos, teve... né? Simenon, Nossa, etc. teve um... Não, foi todos sistemáticos, todos, né? E assim, que claro, loucura. aquela coisa obsessiva, né? De criança e depois adolescente, que é ler tudo. Mas aí, na passagem para adolescência, eu fui para uma outra coleção que o meu pai tinha. Até porque a Agatha Christie citava muito, né? Eu pequeno, um tal de Shakespeare, né? E aí eu descobri que tinha esse tal de Shakespeare na estante do meu pai. Né? Porque ele tinha aquela coleção da Abril Cultural, né? Que também é outro clássico da nossa geração, exato, né? Com o qual a gente lida, né? Aqueles clássicos da Abril Cultural, que a gente tinha tanto... O que vai ter o teatro, vai ter o Shakespeare, né, e etc., quanto também os outros clássicos, né, Tolstói e Dostoiévski, Proust, né, etc. e tal. Então eu passei para esses livros. Então já na adolescência eu comecei a ler esses, mas com especial atenção, por causa do tal de Shakespeare, com o teatro. E aí eu li toda a coleção da Abril Cultural, que o pai tinha em casa, de teatro, né? Então era, assim, uma certa fascinação que eu tinha pelo teatro. Eu gostava de ler peça. Eu gosto ainda, né? Gosto muito ainda de ler peça. E eu sou aquela chata, né? Que quando vai... Eu nem deveria falar isso agora, eu ouvi, mas eu já comecei, vou até o fim. Eu sou aquela chata que, porque leu os textos e quando vai ao teatro, gosta de... Fica assim, pô, mas né, faltou tal coisa. Mudou. Por que mexeram nessa parte, né? E não na outra? Porque eu gosto mesmo de ler os textos. Adoro ler teatro até hoje. Eu gosto de ler peça até hoje, né? Então, ali tudo aí. Ali, contato com Beckett, né? Depois do Shakespeare, né? Que eu não sei o que eu achava, mas eu li várias vezes, né? Mas... E aí, claro, me pegou o Hamlet, né? E desde do Hamlet. Depois todas as comédias. Eu lembro que eu comecei pelas comédias, né? Mas o Hamlet foi o que realmente pegou, né? Então... Hamlet, aí eu já me lembro que já pulei pro Édipo Rei, que, poxa, né, é fantástico. Tudo isso na adolescência. Pensa bem, quem vem dos policiais vai pro Édipo Rei, não é tão diferente. Exato, ele tá tentando descobrir, né, quem afinal matou, né, o antigo rei. Semana passada veio o Thiago Barroso, que é um autor de policial aqui, e aí a gente lembrou que eu uma vez fui para Berlim, fui na casa do... oh, meu Deus, do... Quem eu posso te ajudar? Por favor, em Berlim, a casa do dramaturgo, do Brecht. Ah, do Brecht, foi no apartamento do Brecht, que é do lado maravilha também. Que é do lado do cemitério onde ele está enterrado, né? Ele tem aquela vista do cemitério. Para ele mesmo. Para ele mesmo, tá o Hegel e tal. E aí a pessoa que guiou falou, não, o Brecht lia muito romance policial. Ele achava que romance policial construía
Ele tinha ideias de enredo a partir do romance policial. Então é uma formação mesmo, né? Não, é engraçado. Aí depois eu não tive... Não lia mais tanto, né? Na verdade, confesso que voltei a ler na pandemia. Na pandemia, eu tinha uma época que eu não conseguia me concentrar com nada, né? Só E peça. o policial. Aí os policiais, aliás, eu tinha deixado com meu pai, porque meu pai deixou eu trazer para São Paulo as coleções da Abril Cultural, né, etc e tal, as peças, né? Mas os policiais, eles queriam ficar. Eu disse, não, tudo bem, eu nem lia mais policial. Mas na pandemia eu não conseguia me concentrar e eu baixei uns Simenons que tinham comigo, e era a única coisa que eu conseguia ler. Né? Até eu decidi reler o Ana Karenina, e aí eu assim, caraca, né? Eu achava que eu ia demorar um ano lendo, eu pensei, que bom, vou pegar esse livro. Né? Livrão. O livrão, nessa tradução nova do Irineu Franco Perpétuo, peguei o livrão e eu pensei assim, ó, maravilha, com esse livrão, porque eu tinha lido na adolescência, os da Abril Cultural é a tradução via francês, né? Eu disse, não, vou ler uma tradução direto do russo, né? E também há muito tempo eu não lia, e eu pensei, aquele livrão, pandemia, vou levar um ano para ler isso aqui, né? Que nada, 2 semanas. Eu arranjava desculpa para me deitar e ler, né? O livro, que eu gosto de ler deitada, tem isso também, né? Ah, é? É. E aí começou a passar o negócio né? Aí eu voltei às leituras normais, né? Muito bom. Bom, essa é sempre a nossa primeira pergunta, mas aí agora acho que a gente pode ir para os livros. Eu dei uma fuçada na sua vida e nas entrevistas que você andou falando muito sobre o Krakatoa, né? Claro. Eu fiquei... É o recém-lançado, a gente fala pra caramba. E teve uma entrevista que você deu para o Instituto Humanitas da Unicinos, eu fiquei um pouco eu falei, eu queria ter feito essas perguntas, aquela entrevista foi bem legal. E você disse o seguinte, que começar de fato é o desafio. Tô citando, é um trechinho da entrevista da tua resposta. Sim, me usando contra mim mesmo. Exato. Daí que entre vozes que falam no livro, muitas são vozes de elementos da natureza, ou como prefiro vê-las, entidades. Água, fogo, petróleo, são aqueles capítulos são relativamente curtos, né? Em que esses elementos, exatos, monólogo da água, monólogo do fogo, do gelo, do petróleo. Do gelo e do carvão. E do carvão. Minha pergunta é a seguinte, porque parece que o Krakatoa, parece não, ele é um livro que tem a ver com essas mudanças climáticas e tal, e eu fico me perguntando o seguinte, qual que é o papel da literatura nesse contexto? Porque é claro que você poderia ter escrito um livro, vamos dizer assim, militante, panfletário, e eu não acho que o Krakatoa seja isso. Sim, eu também acho que não. Ainda bem, né? Qual que é o papel da literatura? Qual que é a reflexão que a literatura pode e talvez deva fazer, aí você me responde, nesse contexto de mudança climática? E por que você deu voz para o petróleo? Por que você deu voz? E depois tem uma dificuldade que você também responde, que é como dar voz para um elemento não humano, um elemento que não tem linguagem. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu realmente fiquei impressionado com esses monólogos. Sim. Bom, eu quando comecei a pensar no Krakatoa, que também foi durante a pandemia, né? Então estourou a pandemia, aquela coisa, todo mundo se tranca em casa. Como eu já trabalhava muito de casa, cumpri a minha parte, né, dentro da sociedade, que era ficar em casa, já que eu podia ficar em casa. E aí eu pensei, bom, então esse é o momento de talvez desenvolver alguns dos projetos que eu tenho na gaveta. E eu queria desenvolver, em princípio, o Satanista, que é um livro que eu ainda não peguei para levar adiante. Você tem falado dele. Falo dele, eu falo dele há anos, né? Eu acho que exatamente, todo mundo deve dizer, nem existe esse livro, né? Ela nunca pensou nisso. Bom, mas é um livro que tem uma pegada engraçada, né? Ele é paródico, né? Eu sempre imaginei o Satanista. O Satanista. E aí eu não conseguia, obviamente, escrever isso na pandemia. Aí eu comecei a pensar, então eu acho que eu vou desenvolver esse do Krakatoa, que aliás eu não sei quando que veio. É curioso, porque todos os livros eu sei quando que veio o momento que veio o título. Porque se eu não tenho um título, eu não tenho um livro. Né? Quando a gente tem o título, é meio caminho andado, tá? O livro quase pronto. Sim. E aí o Krakatoa foi isso. Eu sabia que ia se chamar Krakatoa, mas não me lembro quando exatamente eu pensei no Krakatoa.
né? Claro, no vulcão, etc e tal, né? Mas eu não me lembro exatamente quando que eu decidi. Agora, esse vai ser o título do livro, né? Mas então eu comecei a trabalhar nesse livro porque me interessava ali naquele momento, e me interessava principalmente nesse livro, a imagem dos vulcões, né? Então era uma coisa que eu dizia para mim mesmo, eu continuo dizendo nas entrevistas, né? Que era um livro que eu queria fazer e era um livro que seria sobre vulcões e fantasmas, né? Então ele já era o projeto e eu acho que é o que eu, pelo menos eu imagino, que eu cumpri, né? Que é um livro sobre vulcões e fantasmas. Então minha grande preocupação quando eu comecei a fazer o Krakatoa era pensar justamente na voz do vulcão, pensar no vulcão, né? Então essa imagem do vulcão, para mim, era uma imagem muito forte, essa força da natureza, uma força destrutiva da natureza, né? E claro, aí sim a gente pensa, não por acaso eu peguei o Krakatoa, que é o vulcão responsável pela segunda mais violenta, mais mortal erupção da história, né? O primeiro é Tambora, talvez porque o nome não seja tão bom, por isso que ele não se chama Tambora, né? Ele se chama Krakatoa. Krakatoa é muito melhor. Muito melhor que Tambora, né? Claro. Mas o Tambora matou o dobro, né? Foi a mais letal. Também um vulcão da Indonésia, né? E o Krakatoa matou muita gente, né? Não só pela erupção em si, mas depois pelo tsunami, o que veio dali. Então me interessava muito essa força da natureza. E uma imagem que para mim era muito forte, né? Que eu imaginava, né? Era uma imagem musical. Eu queria fazer, porque o vulcão ele não fala, ele só canta, né? Os vulcões. Os vulcões no livro eles não falam. Tem a voz do fogo. Né? Que lá pelas tantas o fogo diz, não, ele canta na minha língua, falando de um homem, né? Ele canta na minha língua, né? Que é a língua do fogo, a língua dos vulcões, né? O fogo tem um pouco essa relação com os vulcões. E, na verdade, há um capítulo em que uma das vozes é a do vulcão, né? Mas eles praticamente, não tirando essa parte, eu imaginava mais os vulcões cantando, né? Então eu já tinha essa imagem, que é a imagem que abre o livro, que é desse coro de vulcões. Que é maravilhosa. Não, essa imagem é muito boa. Que bom, porque para mim todos era eles imagem, ao mesmo tempo. Todos eles ao mesmo tempo. Então, para mim, a grande dificuldade de imaginar era na Terra, né? Na Terra inteira, os vulcões se comunicando de alguma forma, e que eu queria imaginar que eles se comunicavam via magma, né? Então, ou seja, exato, pelo subterrâneo, como se o magma fosse uma espécie de linguagem que conectasse todos eles, né? Então, para mim, a imagem que ficava na minha cabeça, e essa para mim era a grande imagem do livro, que era esse coro dos vulcões, todos os vulcões do mundo, cantando ao mesmo tempo, né? Então o livro tem algo de musical desde o início. Então todos eles cantando ao mesmo tempo e num espetáculo que é simplesmente impossível de ver, né? Porque na Terra é impossível. Né? Porque se você olha de uma... Exatamente, se olha de uma parte... Não, eu botei no texto. Exato. E mesmo no espaço. Porque vai ver uma face da Terra. E tem vulcão, claro, tem... ali do Pacífico, né? O ciclo do fogo ali no Pacífico, onde se concentra o maior número, mas tem vulcão espalhado por toda, né, o planeta. Você sabe a imagem que me veio na cabeça? Também é uma imagem talvez geracional. Tinha os Atlas, e sempre tinha o Atlas que tinha esse desenho no mapa mundi dos vulcões. E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, nossa, se eu pudesse ver isso... Mas logo depois, na descrição, você fala, não dá para ver tudo ao mesmo tempo, porque a Terra é redonda. A Terra é redonda, exato. Então, ou seja, é um espetáculo impossível. É uma imagem poderosa. Exatamente. Então, para mim, tudo começa com isso. Tentar dar voz aos vulcões. E aí, dos vulcões, passei para justamente esses outros elementos, né? Geológicos e cosmológicos, a gente pode chamar assim. Né? E, na verdade, foi um amigo que disse, são entidades. E eu adorei. Eu disse, é isso mesmo, porque eu pensei, de uma certa forma, como entidades, né? Então, daí que se desdobra essa voz que é do vulcão, e são eles os grandes protagonistas do livro, né? E esses outros elementos, eles vêm em função dos vulcões, que é da voz para a água, para o fogo, para o gelo, para o carvão, e o último a entrar foi o petróleo, que eu pensei, que o petróleo, coitado, pensa no petróleo, né? O petróleo em si como matéria. O petróleo como matéria, ele não tem culpa de nada. O problema é o que fazem dele, né? Então eu pensava também um pouco nisso, tanto que o monólogo dele, ele termina dizendo, né? Eu sou a música e sou a destruição. Né? Porque ele é isso, ele é a música porque ele também é
magmático, no sentido de que ele é subterrâneo, né? E também esguicha. Também esguicha, também jorra, né? Entra em erupção. Né? Então, por isso que ele é a grande, ele é a música e a erupção, e a destruição. Eu fiquei imaginando o Krakatoa como uma espécie de alarme de incêndio, sabe? Eu usei essa frase do Walter Benjamin. O romance tem essa vocação... Romance... Porque classifica... inclusive, você responde em alguma das entrevistas. Classificaram como romance porque... Mas não dá para dizer que é um romance tradicional. Mas o livro, então, ele tem uma vocação global, assim, né? De pensar globalmente. E tem essa imagem do coro. Tudo isso que você falou, eu anotei aqui. E eu queria que você falasse desse desafio de criar linguagem para elementos que não tem linguagem. Tem alguma entrevista que você disse que você ficou com medo que isso ficasse um pouco infantil. Infantil, era o que eu ia falar agora, porque eu acho que a chance de ficar infantil é grande, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar, eu teria que fugir daquele, eu já começo a rir, porque é engraçado, dizendo, oi, eu sou o fogo, né? Olá, eu sou a água, né? Não, né? Com a vozinha, né? Então, você tinha que fugir disso, que fugir disso, pelo amor de Deus, não faça assim, né? E aí, então, como fugir disso, né? E aí, foi aí que eu pensei, e daí, talvez, deixa eu completar a frase, tenho mania de não completar as frases, querendo falar tudo correndo, mas foi aí que eu pensei, talvez, numa voz mais hierática, né? Então, é uma voz, assim, como se eles estivessem acima da gente. Então, né? No livro eles estão. Sim. E eu acho que é aí que eu ia completar. Daí, talvez, o meu amigo ver como entidades, né? Porque realmente eles têm um pouco essa imagem de entidades, né? Então aí, claro, aí você pode dizer, beleza, então uma voz mais hierática, né? Uma voz mais solene, né? Eles têm. E aí a questão são vários elementos, né? Então eles não poderiam falar da mesma maneira, né? Então eu teria que também marcar um jeito de falar que fosse diferente, que a água fosse diferente do gelo, que fosse diferente do fogo, que fosse diferente do carvão, etc. Daí também eu pensar... Há dois momentos no livro, isso na primeira parte, né, que são colóquios, né? E no primeiro desses colóquios, que se passa numa caverna, né, o que vem entre parênteses é justamente a localização do colóquio. No colóquio foi muito mais fácil de eu construir as vozes. Não por acaso pensei no teatro, né? Eu acho que agora faz todo sentido, né? Depois de eu dizer que minha formação tem relação lá com aquelas peças todas que eu lia. Pois então, o que me ajudou bastante a pensar nas vozes, que ela já estava construindo, etc., foi colocar eles em relação, eles conversando. Em diálogo. Em diálogo, porque ali eu teria que marcar cada uma das vozes, o que cada um faz, né? O gelo é aquele que diz, não tem ninguém, eles estão falando de um homem. Gelo não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui, vocês estão loucos, entendeu? Então, e aí a gente fica sem saber, né? É o gelo que está louco, os outros que estão loucos. E enquanto muitos ouvem o homem cantando, né? O sol diz, não, ele não canta, ele chora, né? Então, vocês também estão... Então, ali foi mais fácil de eu construir essas vozes. O concerto todo, exatamente. O concerto, sabia ali como é que essas vozes se construíam. Mas era difícil, porque a chance de resvalar numa coisa mais infantil era grande. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se você consegue responder. Então não consigo. Não, consegue. Consegue. Não. Assim, tão objetivamente. Porque a pergunta é a seguinte. Eu queria saber como tem sido a recepção do livro. Porque se a gente pensar no que tem sido produzido e no leitor médio, uma coisa que aparece, vira e mexe, tem aparecido. A pesquisa Retratos da Leitura, o brasileiro lê pouco, aí tem gente que diz que não, que ele lê pouco determinado tipo de livro, ele lê muito outros livros, enfim, com toda essa discussão. A minha pergunta é, as pessoas estão lendo o Krakatoa? Você tem recebido? Porque se você pensar nessa média, ele não é um livro simples, né? Ele não tem um enredo com começo, meio e fim, ele não tem a estrutura do romance policial montadinho, ele não tem isso, né? Não. Ele é fragmentário, ele tem múltiplas vozes, a primeira parte é diferente da segunda, né? Eu fico perguntando assim, porque eu adoro, mas eu sou professor de literatura, né? Assim, será as pessoas têm lido, você tem recebido
Sim. Recepção do livro positiva? Como tá isso? Sim, sim, eu tenho recebido recepção positiva do livro. Eu imagino que quem não gostou guarda para si, né? Não venha dizer para mim. Mas eu tenho recebido as positivas e eu tenho um dado objetivo Pronto. para ver, que é isso que para mim me chamou a atenção também. Para mim foi espantoso, porque eu confesso que eu achava que ninguém ia gostar do livro, né? Mas, mesmo assim, eu fiz o que eu achava que deveria ser feito, que era trabalhar assim, fazer ele fragmentado, fazer o livro, na verdade, para mim. Eu já volto a responder. Mas o livro, para mim, ele se fecha na segunda parte, embora a primeira e a segunda parte, em princípio, parecem não ter a ver uma com a outra, mas eu acho que o livro se completa na segunda parte, né? Ele é um romance a posteriori, né? O Eduardo Steres, meu companheiro, que diz isso. E eu acho muito boa essa observação dele, que ele é um romance a posteriori no seguinte sentido. Steres também é um grande leitor, né? Exatamente. Você terminou de ler e aí percebe, opa, aqui é um todo que faz sentido. Porque a segunda parte ilumina muita coisa que está na primeira, né? Bom, mas dito isso, o dado objetivo que eu ia dizer é, eu lancei ele em setembro, né, de 2024. Em dezembro de 2024, ele já teve a primeira reimpressão. Ah, que legal. Né? E aí eu fiquei, confesso que eu fiquei espantada. Tá certo que não é uma tiragem enorme, mas eu fiquei espantada, né? E eu tenho tido, tenho visto muito comentário em blogs, até no TikTok. Aí eu não consigo me lembrar o nome da menina, que ela faz um comentário maravilhoso, é um dos melhores comentários sobre o Krakatoa, né? E inclusive, ela o define, ela vem do direito, ela diz que vem do direito, ai que desgraça, não me lembrar o nome dela. Ela vem do direito e ela diz, esse é um livro que a gente chamaria, dentro da minha área, de sui generis. E eu pensei, é isso mesmo. Ele é um livro sui generis, ele é um livro cujo gênero é o dele mesmo. Né? Então eu achei assim a definição fantástica. Né? A leitura era muito boa e muito diferente. Porque eu tô fascinado que a gente está vivendo um momento. Eu fiz essa pergunta porque a gente está vivendo um momento, acho que inédito, não tenho notícia de tanta. Pelo menos, sei lá, nos últimos 50 anos, de tanto clube de leitura e a internet facilita as coisas, né? Então, as pessoas, uma pessoa do direito tem uma página no TikTok sobre leitura e comenta livros, e um monte de gente tem essas páginas, TikTok, Instagram, booktubers. E por isso que eu fiz a pergunta. Eu falei, pô, será que as pessoas, né, estão lendo, estão recebendo? Exato. E ele já está entrando também em algumas disciplinas então. na universidade. É né? mesmo? Então tem alguns professores que já estão adotando em algumas universidades o livro. Que é outra coisa muito nova. A leitura de livro de gente viva na universidade. Exato. Eu só li morto, não li praticamente nenhum vivo quando estava fazendo letras. O que me leva a uma pensar outra... que a gente está morto, talvez, é isso. Pode ser também. Somos cadáveres adiados. Cadáveres adiados. O que me leva a uma outra fala tua numa dessas entrevistas que eu andei fuçando, que você diz, minha escrita ficcional se alimenta das minhas pesquisas acadêmicas e vice-versa. Eu queria que você comentasse isso em termos práticos, porque muito do nosso público é também dos associados da UBE, dos escritores. Tem muito escritor iniciante, gente que está começando. Claro. E eu acho que se você pudesse dividir como é que, na prática, isso acontece, quer dizer, você tem artigo, você escreve muito sobre artes plásticas e escreve os os livros literários, e aí você tem essa frase, que é a escrita ficcional se alimenta do acadêmica, vice-versa. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por exemplo, eu acho que tem um exemplo que é muito claro, que é o Opisanis Viata, né? Porque o Opisanis Viata, ele parte das minhas pesquisas, né? Então, eu estava pesquisando na época, eu estava fazendo um primeiro pós-doutorado, que era no Museu de Arte Contemporânea da USP, e a ideia era estudar 10 obras de 10 artistas diferentes do museu, né? Então, um desses artistas era o Romano Palca, né? Que tem pouquíssimo material sobre ele nas nossas bibliotecas aqui, e outro a Maria Martins, né? Que eu levei essa pesquisa muito, muito adiante. Da Maria Martins, eu estudava uma série que me interessava muito, que é a série da Amazônia, né? Uma série de esculturas da Amazônia, que para mim ela marca uma grande mudança na carreira da Maria Martins. E do Opalca era uma gravura
que tinha lá no museu, né? Uma gravura que depois eu descubro faz parte de uma série que se chama, oh, que casual, né? Obszanes Viata, né? E ele é um artista de origem, né, polonesa. Ele desenvolveu boa parte da carreira dele na França, mas é um artista de origem polonesa. Então eu estava ali, né, entre esses dois mundos, quando o Eduardo me provoca, né? Um dia ele se vira para mim e diz: por que tu não escreve um romance que começa na Polônia e termina na Amazônia? Então, o Obszanes Viata vem assim, direto, né, dessa provocação que está associada às minhas pesquisas. E aí, não por acaso que eu trabalho no Obszanes Viata com vários personagens que têm um pé ou alguma relação com personagens que a gente pode chamar de históricos, né? O próprio Opalka, de quem eu roubo o nome pro livro, ou o Bop, né, que também era, o Raul Bop era um escritor, né, que me interessava ali naquele momento, né, e assim vai, o senhor e a senhora Andrade, né, Oswald de Tarsila, etc e tal, Kurt Schwitters, né, eu estudei o Kurt Schwitters, então ali eu acho que fica isso muito mais evidente, mas eu acho que também dá para perceber uma maneira de trabalhar, né? Então, ou seja, uns procedimentos que são caros à arte moderna e à arte contemporânea, né? Apropriação, deslocamento, coisa e tal. Eu trabalho muito isso na forma mesmo, né? Dos livros, né? Eu acho que isso está dado ali de uma certa forma. E também tem essa vontade de pesquisar, né? Essa curiosidade minha, porque na verdade as minhas pesquisas são todas movidas pela minha imensa curiosidade. Né? Então, por exemplo, todo um setor ali do Krakatoa, ele está muito associado a essa minha curiosidade. Qual era a minha grande curiosidade? Bom, botei o Krakatoa, esse vulcão, como centro do livro. Né? E aí eu tinha pensado em trabalhar com fatos da erupção, e aí eu comecei a ler, e aquilo, o vulcão, né? A erupção do vulcão, ele acabou influenciando o céu, tanto o nascer do sol, quanto principalmente o pôr do sol do mundo inteiro. E aí eu descobri que até no Rio de Janeiro o céu tinha ficado vermelho, etc e tal. Talvez o quadro do Munch tivesse aquelas cores por causa do Krakatoa, etc. Aí eu curiosa, eu assim, mas vem cá, se ele fez tudo isso, deve ter saído nos jornais brasileiros. Lá foi você fuçar. E aí fui lá, exatamente, aí fui lá eu fuçar nos jornais brasileiros. Daí, e achei, claro, achei muita coisa. Por isso que aí isso acaba entrando, entendeu? Ou seja, é algo que tem a ver com a Verônica pesquisadora, né? Essa curiosidade que leva à pesquisa, etc e tal. E aí eu vou para os jornais, né, e mobilizo a maneira como eu gosto de pesquisar. Então eu vou, aquela coisa obsessiva de ver em todos os jornais, ver todas o pente fino, passa o pente fino, assim, de o que foi dito sobre o Krakatoa, tira elemento, vê o que né, e trabalha com esse material que eu juntei, né, vê qual daquilo me interessa para o livro, e aí, claro, nesse caso, pensando em usar isso dentro de um livro que é ficção. E eu acho super engraçado que desde a preparação do livro, a gente que fica na dúvida se é verdade ou não, né, esses artigos do jornal. Se eu soubesse, teria inventado tudo, mas o pior é que é muito mais divertido. Acho que eu não ia conseguir inventar tantas loucuras como estão lá. Né, e essa é uma coisa que é presente no conjunto da tua obra. Como é que eu vou dizer? A ausência de gênero não é a ausência de... É a indistinção. É um pouco nebuloso. Por exemplo, o Sul, que é o teu livro que eu gosto mais, que eu estava no júri do Jabuti daquele ano e tal. Ele, para quem não conhece, né, falando para quem está nos ouvindo, ele tem um conto, uma peça e no final um poema que vinha lacrado, né? Tem o poema e depois um texto escondido. Exato, um poema e um texto escondido. E fica essa indistinção dos gêneros. E pelo que você está falando, isso tem a ver contigo, né? Com a tua... esses livros acabam sendo um espraiamento dessa tua curiosidade múltipla, que não distingue gêneros literários, o acadêmico se mistura com o literário. É isso? É um pouco isso, e também uma vontade de experimentação, né? De tentar, de testar sempre os limites. Sejam os limites dos gêneros, dos próprios gêneros literários, que aqui eu gosto até de pensar de uma maneira mais ampla, das formas literárias, né? Que se a gente pensa em livros anteriores, como Gran Cabaré Demencial ou Os Anões, ali a gente tem textos em forma de palestra, legenda de jornal, anúncio de classificado, né? Não só
um conto, né? Um conto propriamente dito, um poema, etc. e tal. E o Sul vem um pouco disso, né? Eu já vinha trabalhando com essas diferentes formas literárias. Eu me lembro que quando eu pensei em juntar o Sul e fazer um livro chamado Sul, né? Em que eu volto para o olhar lá para o Rio Grande do Sul e mais especificamente para Porto Alegre, né? Eu tinha pensado um livro que juntasse, que cada um dos textos, né, seriam 3. Na verdade, ele tem 5 textos, mas no sumário tem 3, né? E cada um desses textos vem num gênero específico. Ele é um conto, ele é uma peça e ele é um poema, né? Um poema longo. Uma curiosidade que eu não pude deixar de notar, a turma do colégio que aparece no Krakatoa é a turma que encenou a Branca de Neve no Sul. Exato. Não é? É um pouco, misturando as turmas, Tem mais de uma turma. Tem mais de uma turma, porque eu estudei, eu sou da época do primeiro e segundo grau, que é ensino fundamental e médio, né? Então, o ensino fundamental eu fiz numa escola, porque ela não tinha um ensino médio. E aí, então, eu fiz numa outra escola, teve que mudar. Exato, tive que mudar. Né? Então tive que mudar. Com formação, os dois com formação católica, né? Então, no primeiro grau, que era o ensino fundamental, era numa escola de freiras, né? Sim. De freiras de Santa Rosa de Lima. E esse Lima é Lima no Peru, né? Eram freiras peruanas. Depois ele até teve segundo grau, teve o ensino médio, mas na época que eu fiz, não. E aí depois eu fui para o Rosário, que aí é um colégio marista lá de Porto Alegre, né? Que aí eu terminei a formação. Mas a turma tá lá, né? A turma tá lá, na verdade tá meio... Agora que eu me lembrei, na verdade tá misturado. Sabe como é que é a ficção, né? Agora que eu me lembrei, porque aquele negócio do dia da inversão, que era professor vira aluno vira professor, e eu realmente escolhi dar aula de religião com uma amiga minha, né, a Daniela. Isso se deu no Rosário, né? Mas, claro, ficção a gente bota tudo no mesmo. Né? Eu não tenho compromisso com a verdade. Tem uma história assim. Aí eu não vou falar se é verdade ou não. Tá bom. Falei do Sul. O que você tá lendo? O que você tem lido? Tô lendo. Eu vou fazer vou explicar. Eu vou fazer uma viagem pro Japão agora em junho, né? Dia 21 de junho eu embarco pro Japão, né? Então é a primeira vez que eu vou pro país. Então eu tô me preparando pra viagem e tô lendo Kawabata, né? Então eu tô lendo os livros que eu não li do Kawabata. Então eu li O País das Neves, tô terminando Kyoto, né? Que é uma das cidades pelas quais eu vou passar. Então são meus livros de cabeceira hoje. E de ficção, eu sei que deve estar mais recentemente da ficção, desse boom da literatura brasileira, que tá todo mundo falando, e tá estourada a literatura brasileira, os clubes de leitura, é isso que a gente acabou de falar. Sim, você leu alguma coisa recente que você gostou? Não, eu tava até um dia desses me dando conta, né? Porque eu emendei 3 viagens seguidas ligadas a eventos, né? Eventos acadêmicos e eventos literários, os dois. E eu me lembro de eu reclamar, lá em Belo Horizonte eu reclamei, eu disse, eu me dei conta que eu não tô conseguindo ler. Eu não tava conseguindo, em função de uma série de compromissos e outras coisas que eu tô atrasadas, né? Textos que eu tô devendo há muito tempo, né? Você sabe muito bem alguns desses textos que eu tô devendo há um tempão. Tipo Flávio de Carvalho. Tipo Flávio de Carvalho, exato. Né? Agora o Jorge Jovitz, não acredito que ela tá dizendo isso. Né? Mas então, tipo isso, eu tô devendo há muito tempo esses textos. E aí, em função desse tipo de exigência, eu tenho lido mais focado por uma determinada coisa. Tirando agora o Kawabata, que eu consegui abrir um espaço. E aí, então, eu me lembro que eu tava reclamando num desses eventos. Eu tava, não publicamente, mas eu me lembro que eu tava numa mesa sentada e eu me dei conta. Eu disse, faz tempo que eu não tô conseguindo ler. Assim, ler, sabe? Ler o Kawabata, porque eu tô afim de ler. Ler uma coisa solta. Ler uma coisa solta. Então, eu tô com um monte de leitura atrasada. Tem várias coisas que eu já queria estar lendo e não tô conseguindo, né? Então, por isso que eu tô com tudo atrasado, inclusive os textos que eu tô. E o que você tá escrevendo? Tem também ficção? Tá tem difícil. ficção? Tem ficção? Tem. Eu tô tentando finalmente. Fala um pouco desse Eu acho livro, que eu vou fazer. Pois então, antes era para ser ia ser um livro em prosa, né? Eu imaginava, claro, desde o início um romance, mas agora desde que eu terminei o Krakatoa, eu decidi que eu acho que eu vou fazer uma epopeia, né? Uau. Então já tem algumas coisas até em verso. Né? Não sei se vai ser todo ele em verso. Uau. É uma epopeia, né? Mas ele vai ser uma epopeia. Mas uma epopeia do modo como eu gosto de trabalhar as coisas, né? Então, trabalhando, mexendo numa epopeia muito, muito particular, né? Então, eu tô pensando nesse livro do
do satanista, levar adiante o satanista. Desculpa. E uma coisa que eu também tenho que falar antes que eu esqueça, que eu disse que o Krakatoa é algo muito musical, né? Então eu transformei uma parte, principalmente uma parte da primeira parte do Krakatoa, num libreto. Né? Então eu peguei os monólogos, os colóquios, né? Transformei num libreto, chamei o pessoal, falei com a Marcela da Revista Rosa, o Marcelo Zoppi, que também faz a Revista Rosa com ela, e aí nós juntamos um grupo, eles chamaram, né, o Marcelo Kreiser de Belo Horizonte, que é um músico fantástico, né? E a gente fez uma ópera, né? Uma ópera radiofônica, e aqui também, ópera num sentido largo, né? Muito largo, até porque, já que a gente vai falar em ópera, é tudo recitativo, né? E chamei uma galera que topou entrar nessa, porque a gente está fazendo tudo de voluntário. Então, a gente deve, em breve, exibir a Ópera dos Vulcões. Essa Ópera dos Vulcões, né? Que é uma ópera radiofônica, ela vai entrar no podcast da Rosa. Então, tá participando Angélica Freitas, Juliana Perdigão, Fábio Weintraub, Pádua Fernandes, né? Kaique Ferri, né? Que tem formação de erudita, vocal erudita, de música erudita. E o Marcelo Noah, né? Aí eu, o Marcelo Zoppi e a Marcela Vieira. Então a gente tem esse grupo grande que gravou e agora gravou? Já gravou, nós estamos em fase de finalização. Nossa! E não vai ter espetáculo ao vivo? Assim? Pois então, acho que sim. Ainda não posso falar. Não dá pra prometer. Ainda não posso prometer, mas estamos lutando para que isso aconteça. Pô, que legal. Não, mas fala um pouco do satanista. Não, mas então, o satanista. A ideia do satanista né, são dois amigos, Eduardo e Franklin, que curiosamente tem nome do Eduardo, meu companheiro Franklin, um grande amigo meu, né? Eduardo e Franklin, que a ideia deles é transformar todo mundo em satanista. Né? Essa é a base do coisa. Então, eles querem... é uma espécie de um proselitismo satanista, né? Então, eles querem transformar todo mundo em satanista. E aí, a grande ideia para propagar as ideias satanistas é fazer uma peça. Né? Uma peça de teatro, uma peça brechtiana. Né? Então, para envolver todo mundo. O plot de base, o argumento de base é esse. Né? E por que tá travado? Não sei também, não sei. Boa pergunta. Vai aparecer alguma coisa. Tem alguma coisa para aparecer. Tem alguma coisa para aparecer. Coisa aparece. Muito bom. A gente está se encaminhando para o encerramento. Quero te agradecer. Não, eu Estou muito agradeço. feliz de você estar aqui. E é como a gente sempre termina. Claricianamente, complete a frase. Quanto ao futuro... Bom, espero que o nosso não seja como o da Macabeia, né? Que nos prometem uma alegria infinita, a maior felicidade, e a gente sai atropelado por um carrão, né? Que não seja o da Macabeia. Que não seja o da Macabeia. Bom, vou ler aqui um trecho. Uma vez disseram-me que quando os tempos chegarem ao fim, toda a magia de existir se concentrará num único peito de mulher. E deste peito sairá um grande grito. Uma única e isolada voz que então deixará de ser humana para se tornar uma caixa de ressonância e desespero. Esse grito ecoará por toda a terra por dias e dias, assustando os animais, agitando as plantas, despertando os vulcões adormecidos, até que o peito de onde partiu não tenha mais forças para emitir qualquer som e de súbito emudeça. Quando isso acontecer, e nenhum outro ruído se ouvir no planeta, a não ser aquele das folhas se agitando ao vento, do fogo crepitando, dos rios correndo, das ondas batendo nas pedras, do gelo derretendo sobre o solo, das correntes de ar uivando nas frestas, saberei que é chegado o instante por mim tão esperado e para o qual me preparei desde que me foi dada existência. Esse é um trecho do Krakatoa, da Verônica. Monólogo da água. Monólogo da água. É isso aí. Por hoje é só. Obrigado, Verônica. Não, obrigada você pelo Muito convite, feliz. Adorei. Obrigado, Luiz, que está aqui. Não está aparecendo na câmera, mas está aqui com a gente. A nossa trilha é Candongas Não Fazem Festa, do Zeca Viana. Trilha sonora especial para o UBEcast, do canal Ursa Maior. O Eliakim Batista é o responsável pelas redes sociais da UBE. Eu agradeço a todo mundo que estava no chat aqui da nossa live. O Paulo Mauá, Cátia Azevedo Bueno, Rosa Dias. O Paulo Mauá disse maçã raspada era demais. Manuel Rocha Matos Neto, todo esse pessoal que estava aqui, Maria Regina Freitas, Cátia Azevedo, já falei, Rosa Dias, obrigado a vocês.
Produção e efeitos são de Rodrigo Costa, Maria Clara, que tá lá, tô dando um tchauzinho pra ela, Vinícius e as canções felizes de Pequenos Seres Azuis, cuidadosamente abrigados aqui no estúdio da Gargamel Produções, diretamente do Limão, em São Paulo, desdenhando colher a coisa oferta pela máquina do mundo. Esse roteiro impertinente é meu, Rogério Duarte. A UBE é a casa do escritor brasileiro. Associe-se e participe deste podcast, como fez o Luiz Carlos Freitas hoje. Está no nosso site, ube.org.br/associe. Tem mais não, até a próxima semana.